Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, um prazer e eu me sinto privilegiada em poder estar aqui hoje ajudando o movimento espírita, trabalhando pelo movimento espírita e podendo me aperfeiçoar. Porque todos que fazem palestra sabem que nós somos os primeiros a ouvi-la. Então a palestra é para nós primeiro, depois para todos aqueles que vão ouvir. Então que Deus me ajude, me inspire com as palavras certas para que eu possa auxiliar a todos que estão ouvindo, auxiliar a mim mesma, encarnados e desencarnados também. Quando o tema me foi proposto há meses atrás, né, o coordenador passa para todos nós, de início, eu vou confessar que eu me senti, foi intimidador. Nossa, perfeição moral. Logo eu, né, assim, tão pequena, nós precisamos melhorar tanto. A cobrança de todo espírita sobre si mesma, né? Como eu vou falar de perfeição moral? E eu trouxe isso comigo, até que eu chegasse o momento de eu começar a preparar a palestra, que se aproximava, e agora, no momento de pandemia, com tanta coisa acontecendo, a gente sendo bombardeado de informações o tempo todo, infelizmente a maioria delas não tão boas, eu fiquei, nossa, meu Deus, falar de perfeição moral me parece utópico, né? Num primeiro momento. Como eu vou falar de perfeição? Como eu vou falar da busca de tudo isso? Não é com tanta informação, com a energia que está sendo dissipada no planeta, sabendo que o bem está atuando também. E o primeiro livro em que eu abri, o primeiro material que veio nas minhas mãos foi uma mensagem de Kardec. Isso, mais uma vez, me dirigindo aos palestrantes, é algo fantástico. A gente recebe respostas, a gente nunca faz nada só, né? Todo palestrante sabe que a gente auxilia em preparar a palestra, mas uma boa parte do trabalho é feito pela espiritualidade, é feito através de inspiração. E Kardec calou os meus medos com a seguinte mensagem. A virtude, porque a gente está falando de perfeição moral, né? Vamos chegar a um ponto em que a gente vai falar de vícios e virtudes. E Kardec me disse, a virtude não está inteiramente banida da Terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, nela o mal ainda domina. Mas quando se procura na sombra, percebe-se que, sob a erva daninha, há mais violetas, isto é, maior número de almas boas do que se pensa. Se elas surgem a intervalos tão espaçosos, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde, contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente em plena luz. Faz barulho, porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro atrai todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola, que indica a rota conduzente a cada um deles. E foi nesse clima de esperança, de encontrar as violetas sobre o lodo, sobre a erva daninha, que Kardec me ajudou a montar a palestra de hoje. Eu espero que ela console vocês tanto quanto ela consolou a mim, que nos ajude a enxergar a lanterna que a gente precisa para nos guiar nesses tempos, eu não diria de trevas, mas nesses tempos nublados, não é? E seguindo, falando sobre perfeição moral, eu faço essa pergunta. Existe perfeição? No mundo de prova e expiação, no nosso nível, a gente tem condição de falar em perfeição, principalmente se a gente analisar que para o ser humano a perfeição ela é algo relativo, não é? O que é perfeito para mim, muitas vezes não é perfeito para o outro, porque nós ainda, nesse nível de evolução, nós ainda somos muito inconstantes. E esse infelizmente, é uma das situações mais difíceis de se lidar
da humanidade lidar consigo mesma. É essa inconstância. Porque perfeito nos foi dito pelos Espíritos que só Deus, todos sabem disso. Perfeito, imutável, irretocável. Embora essa seja, eu diria, o gargalo do Espiritismo. Não, quando eu digo gargalo, eu quero dizer que é onde as coisas se afunilam, é onde a gente separa os meninos dos homens, digamos assim, é onde a gente separa o verdadeiro espírita daquele que quer se pôr à prova, aquele que quer se pôr, que quer se modificar, do que aquele que ainda continua naquela infância espiritual, esperando, até o dia em que ele não consegue esperar mais, e aí ele vai ter que mudar por si mesmo. Então, é a busca eterna, não é? O melhoramento é a primeira coisa que você aprende quando você entra no centro espírita. A primeira coisa que você escuta, reforma íntima, o trabalho em si mesmo, e que o espírito reencarna e evolui em busca da perfeição. Se a gente for para a definição de perfeição, desde os tempos antigos, Aristóteles trazia para a gente que a perfeição é algo irretocável. É o máximo nível evolutivo. É algo que está perfeitamente acabado, perfeitamente equilibrado, que não precisa ser acrescido em mais nada, que não precisa ser melhorado em mais nada. E o ser humano, ele foi criado, ele reencarna em busca dessa evolução. Por isso que espiritualmente é tão difícil para que a gente conceba a ideia de Deus, um ser perfeito que não precisa ser melhorado, e conceba a real definição de perfeição. Cada um de nós, embora a maioria dos psicólogos e muitos estudiosos do espiritismo dizem que nós passamos a vida gastando tempo, gastando energia, tentando provar para os outros quão perfeito nós somos, como nós estamos nos aperfeiçoando, nos melhorando, buscando a aprovação deles, onde complica bastante a nossa situação emocional, a nossa situação psicológica. E aí, diante desse contexto, Joana vem falar para a gente do conflito entre espírito e matéria. Quando a gente busca a perfeição no lugar errado, digamos assim, quando a gente busca o nosso melhoramento no lugar errado. Divaldo psicografou, em 2010, Divaldo psicografou uma mensagem em Istambul. Fantástica. Tem um trecho dessa mensagem que eu trago comigo e Joana diz: o ser humano é um conquistador insuperável, fadado às estrelas que lhe estão ao alcance. Na medida em que se empenha por alcançá-las. Veja bem, nós fomos criados para a mudança. Nós fomos criados para a evolução. Buscando uma perfeição que nunca nos será dada, porque perfeito é apenas Deus. E como os próprios espíritos nos trouxeram na codificação, nenhum ser humano poderá se igualar a Deus. A criatura não se igualará ao Criador. Não pode ser assim. Senão ela também passaria a ser Criador. Então, nós evoluiremos até certo ponto, mas está em nossa natureza a mudança, a busca pelo o aperfeiçoamento. Estamos fadados às estrelas, como diz Joana. Embora nós tenhamos sido criados para buscar esse melhoramento, para buscar essa mudança constante, vocês hão de convir que o ser humano é muito resistente à mudança em si. Nossa, a mudança para nós é algo muito chocante, não é? Mudar de gerente, mudar de emprego, mudar de cidade, se separar da família, deixar um casamento, ver os filhos
que até pouco tempo eram crianças, virarem adolescentes e saírem de casa para fazer sua universidade ou para morar sozinhos. Ficar trancado dentro de casa devido a uma pandemia, não é? Trabalhando remotamente. Quão difícil é passar por tudo isso? Porque, embora esteja na nossa natureza, nós precisamos da mudança. Aceitar a mudança é algo muito difícil, o que é bem paradoxal, né? Nós fomos feitos para isso, mas algo em nós nos segura atrás de uma posição de conforto. Não é o medo do desconhecido. Bom, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, eu estou com esse gerente, eu estou aqui perto da minha família, meus filhos estão em casa, é o que eu conheço, é o que é safe, é o que é seguro, e aqui eu vou ficar. Mas a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para seguir em frente. Desde que a gente procure a forma certa de seguir em frente. Desde que a gente não estimule esse conflito que Joana diz entre o espírito e a matéria. O que Joana descreve para a gente é que a base desse conflito é que a gente procura mudanças, a gente procura se firmar mais nas coisas materiais do que nas coisas do espírito. Porque se a gente procurasse nos firmar, evoluir, mudar nas coisas perenes, como virtudes, como adquirir qualidades, nas coisas oferecidas a nós por Deus, nós não teríamos aquela sensação de insegurança que nós temos quando a gente procura evoluir, procura melhorar apenas pelo meio material. Procura crescer, eu diria assim, apenas pelo meio material, visando o lucro, visando o poder, visando aparecer, visando se mostrar. E isso causa um vazio dentro do ser humano, porque é um buraco sem fundo. Isso nunca acaba. Você consegue uma coisa, vamos lá, você está sem celular, você trabalha, você consegue lá o seu celular que você precisa até para o seu trabalho. Daqui a pouco você quer um melhor. Daqui a pouco você quer o de última linha. Daqui a pouco você quer aquele do momento que você sequer consegue pagar. E aí, Joana diz que é aí onde a gente se perde completamente. Porque a evolução que a gente está buscando no meio errado. A gente está buscando no externo. A gente está buscando no ter e não no ser. Essa questão do ter e ser é uma coisa fantástica. Preparando essa palestra, eu encontrei um psicólogo brasileiro chamado Fábio Gicovati. Ele já faleceu há alguns anos. Mas ele trouxe pra gente esse paradoxo do homem moderno. Ele falou que, na verdade, eu vou falar um pouco da história de Gicovati, certo? Ele é uma daquelas pessoas que eu posso dizer privilegiadas, que tiveram a oportunidade de escolher a profissão baseado numa ideia, baseado em buscando o entendimento da vida. Gicovati, o pai era médico, mas a mãe, ele era um obeso recluso, ele tinha problemas em se comunicar com as pessoas, extremamente tímido, uma timidez crônica. E a mãe de Gicovati, ela era depressiva crônica. Ele formou-se médico e foi trabalhar em psicoterapia sobre conflitos sociais. Todas as sequências da psique humana que entram em conflito e geram dependências, obesidade, geram todos esses problemas que o homem moderno traz consigo. Depressão, não é? Que, infelizmente, alguns descrevem como o mal do século. Gicovati falou pra gente desse paradoxo de ter, ser ou parecer. Ele explicou que no século passado, ele trouxe pra gente a teoria do miolo, que eu passei para vocês. No século passado, até mais ou menos meados, 1950, 1960, o homem procurava ser.
Os valores mais relevantes tinham a ver com o conteúdo das pessoas, mais do que com a aparência delas. Ser médico, ser professor, ser engenheiro. Eu me lembro que minha mãe me contava que, quando ela era pequena, toda família tinha que ter um padre. Eu sou do Nordeste. Então, lá, eu não sei se nas outras regiões isso era comum também, 30, 40 anos atrás, toda família, mais do que isso, né? Quando minha mãe era pequena, tinha que ter um padre, porque era sinal de status. Aquelas famílias gigantescas, né? Com 10, 12 filhos. E um deles era delegado ao sacerdócio, era escolhido ao sacerdócio, porque uma família que tivesse um padre era uma família estabilizada. Ele era, não é? É o que Georg falava. Até meados do século passado, do século XIX, até meados do século XIX, as pessoas procuravam ser. Elas se esforçavam, elas estudavam, elas batalhavam para ser algo respeitável. Para ser médico, para ser professor, para ser engenheiro. De 1970 em diante, a mentalidade das pessoas passou a mudar. Elas começaram a buscar não mais o ser. O ser deixou de importar tanto. Elas buscaram buscar ter as coisas. O que mais se passou a valorizar foi o montante que se ganhava e quais os bens que podem ser adquiridos com esse dinheiro. E aí foi no momento em que surgiram as marcas de grife, os carros conhecidos, a posição social. Então, não fazia mais tanta diferença se você tinha um filho que tinha, batalhado tanto, às vezes saído da roça, vamos dizer, para estudar na capital, para virar um médico, para virar um advogado. A professora, que era muito respeitada, era uma posição muito respeitada, as professoras do liceu, as professoras primárias, não é? Com toda a categoria que deveriam ser até hoje, mas enfim. E aí, a partir de 1970, as pessoas buscavam mais o ter. Não interessava se elas eram, daí por diante, elas poderiam ser herdeiros, elas poderiam ser pessoas que enriqueceram de modo não tão correto, mas desde que elas tivessem, elas passariam a ter poder, elas passariam a ser respeitadas. E Gikovac fala que nós chegamos no ponto, na última década, né, a partir do ano 2000, no novo século, a humanidade atingiu um ponto crítico extremamente preocupante. Porque hoje em dia, o que a sociedade caminha para um segmento em que não basta você ter, não é preciso você ser, não basta apenas você ter, basta que você pareça que tem. Com o advento das mídias sociais, internet, redes sociais, abrimos um leque ao contato com o mundo, ao contato com pessoas longe, muito longe de nós. E as pessoas passaram a querer mais que tudo parecer, disfarçando os seus reais sentimentos. É como se a gente criasse um avatar, um personagem. E através dessas mídias sociais, através desse mundo virtual, em que a gente acessa pessoas do outro lado do mundo, a gente pode ser quem a gente quiser. A gente pode ser, não precisa ser novo. A gente usa, às vezes, cirurgia plástica, nada contra, mas a plástica, ou a gente usa aquele monte de filtro que existe agora, e que você não precisa ser novo, basta você parecer que é novo. Você não precisa ser rico, basta você parecer que é rico. E o ser, ele realmente ficou cada vez menos cortejado, não é? Mais deixado de lado, segundo a teoria de Gikovac. Então ele chamou essa teoria saindo do miolo para a casca. O miolo deixou de importar a essência, o que está dentro, e a gente só olha para a casca. Então pode ser a laranja mais doce do mundo. Se a casca não for bonita, ela vai para o lixo e a gente perde toda a essência. E é nesse momento onde ele descreve que
as pessoas começam a desandar. E a Joana corrobora em vários textos psicológicos do Homem Consciente, de vários livros que eu vou citar aqui ainda, dizendo que quando a gente para de lidar com o eu, quando a gente não precisa lidar com o eu, quando a gente só precisa enfeitar o que está fora, para que as outras pessoas achem que a gente está atingindo a perfeição, quanto bem que a gente está, a gente provoca uma sequência de acontecimentos que essa conta vai ser prestada em algum momento conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Então, quando a gente, Joana diz que a gente começa então aparecem os vícios, ninguém mais é seu amigo. As pessoas passam a ser concorrentes. Porque cada vez que você se mostra aquilo que você quer que os outros enxerguem nas redes sociais, você desperta a inveja, a concorrência daquelas pessoas. Ela descreve um fato muito interessante e eu fico, às vezes, nossa, atônita, porque a maioria desses textos, vários deles foram redigidos, foram psicografados por Divaldo há 20, 30, 40 anos atrás, minha gente, e não tinha rede social naquela época. E Joana descreve situações em que as pessoas, quando começam a se mostrar dessa forma, elas se perdem de uma forma que elas evitam, elas criam aquela barreira em que elas não precisam lidar com o que está dentro, mas a consequência disso é a pessoa que está fora, que também está tentando, a pessoa que está lá do outro lado da sua tela, que também está tentando buscar a perfeição que ela acha que você tem, começa a ficar deprimida. Começa a procurar vícios, começa a desenvolver vícios e começa a buscar, de uma forma incoerente, a ter o que ela acha que você tem. Então, olha a responsabilidade, as consequências de tudo que a gente faz. Conversando com essa época de pandemia, né? Enfim, conversando com um grupo de mães, a gente compartilharam um vídeo que eu achei super interessante, eu estava preparando essa palestra aqui há alguns dias, e é um vídeo de uma atriz super engraçada, falando que acho incrível aquelas pessoas que conseguem ser super produtivas na pandemia com criança em casa. Elas conseguem meditar, elas conseguem estudar, elas conseguem ler um livro, elas conseguem arrumar todos os guarda-roupas da casa e a vida funciona numa maravilha. E, enfim, eu acredito que existam essas pessoas, mas essa não é a realidade da maioria. E o fato dessas pessoas precisarem parecer, precisarem se afirmar, de certa forma, para todos os outros, além de elas estarem se iludindo, porque ela está buscando algo, ela está olhando para fora e deixando de olhar para dentro, ela está despertando nos outros uma situação, um sentimento, através de uma mentira, um sentimento que pode prejudicar muita gente. Eu estava assistindo um vídeo de Rossandro, em que ele diz, ele comenta sobre isso, sobre essa situação. Ele diz, comportamento anormal durante um período anormal é mais que normal. Então, por que a gente está buscando perfeição? Por que a gente está buscando se superar? Por que a gente está buscando mostrar que a gente está tudo bem? Onde a gente está tendo uma oportunidade única de olhar para dentro. E Joana nos diz que se a gente se perguntar qual é a necessidade de parecer, de mostrar para os outros, porque a gente está bem, porque a gente está ganhando dinheiro ainda, a gente está emagrecendo, a gente está conseguindo meditar, a gente está super equilibrado em um momento em que todo mundo precisa se manter, tenta se manter pelo menos são, a maior parte do tempo, pode dizer muita coisa, se você se der o tempo necessário. A maioria dos psicólogos agora do nosso tempo, agora durante esse momento,
E muitos pensadores espíritas afirmam que a busca pela perfeição está nos matando. Porque, como a gente disse no início, o ser humano ele não vai atingir a perfeição, mas ele foi criado para o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento até as estrelas. Aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento que vai melhorar não só a vida dele, mas que vai melhorar a vida dos outros também. No livro Vigilância, a psicografia de Divaldo, né, por Joana, Joana diz que o apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, como eu disse nos primeiros slides, a resposta está nas coisas imutáveis. Uma vez que a gente adquire a virtude da paciência, você vira alguém paciente. Uma vez que a gente adquire a humildade, você vira humilde. São constantes que você vai levar até as estrelas. E quando a gente busca no Evangelho, quando Jesus foi perguntado, os discípulos aclamaram Jesus de perfeição, de perfeito. E Jesus foi muito claro em dizer, perfeito apenas meu Pai que está no céu. Mas em outro momento, Mateus descreve que ele fala para nós, sede pois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Do que é que Jesus estava falando? Em que consiste essa perfeição? E a gente encontra a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra essa resposta também no Livro dos Espíritos. A perfeição que Jesus pede são duas coisas muito, muito simples. O que ele pede e o que Kardec corrobora é que a perfeição alencada por Jesus naquele tempo não era perfeição externa, é óbvio, não era perfeição em todos os vícios que um ser humano pode ter, mas o desenvolvimento da caridade, de amarmos uns aos outros, porque amar não só a família, não só quem está perto, mas o difícil, amar o parente difícil, amar o colega difícil, amar o vizinho difícil, amar o mendigo da rua, amar o criminoso, que um dia nos roubou algo, um dia nos tirou algo tão querido por nós. Essa é a verdadeira caridade. Essa é a maior caridade. Essa também é a caridade e é a maior de todas. Porque é quando a gente começa a entrar em conflito, a lutar com algo que está quebrado, é quando a gente começa a colar os cacos do que está quebrado, do que está desarranjado dentro de nós. Então, a verdadeira caridade, mas que caridade, né? Toda a doutrina espírita fala muito, fora da caridade não há salvação, vamos buscar a caridade, a humildade e a caridade são as maiores, de todas as virtudes, a caridade é a maior de todas, não é? A humildade é uma delas, mas a caridade é a maior de todas. Mas do que ele está falando? Ele está falando só em dar? Ele está falando só em buscar, só em doar seu tempo, doar seu dinheiro, ajudar aquele que está em dificuldade, ajudar aquele que precisa? Não. Se a gente parar para pensar, a maior caridade que um ser humano pode fazer com o outro é mudar a si mesmo, é se melhorar. Porque veja bem, todo ser humano, ele machuca mais aqueles que estão perto dele. A nossa família são as primeiras pessoas que a gente machuca quando a gente está mal, porque elas são as mais próximas. E hoje, com o mundo virtual, não são aqueles que estão do outro lado do mundo vendo a gente através do nosso character, o personagem que a gente criou, o nosso avatar. Mas são aquelas que estão dentro de casa, que estão próximas de nós. São aquelas que, às vezes, conhecem cada defeito da gente. São os nossos filhos, são os nossos pais, os nossos maridos. São aquele amigo irmão que a gente machuca porque a gente ainda é muito imperfeito. Então a maior caridade que você pode fazer para a humanidade é melhorar você mesmo. Porque no momento em que você começa a melhorar os seus vícios,
você começa a ser bom para o outro. No momento em que você cura o seu orgulho, você para de passar por cima das pessoas que você ama. No momento em que você se priva de falar mal de alguém, de deixar exteriorizar aquilo que a gente sabe que está dentro da gente, porque o que a gente vê no outro é um espelho de nós mesmos na maior parte do tempo. No momento em que você tenta desenvolver o perdão e a empatia pelaquela pessoa e por todas as outras, você está fazendo a maior caridade que a humanidade pode receber, porque você está se mudando. E a humanidade só vai mudar quando cada um mudar a si próprio. Como eu falei a vocês, a gente chegou no ponto de falar das virtudes, dos vícios e das virtudes. Flávio Zikovac também fala pra gente que uma tendência do ser humano, e principalmente do homem moderno, a gente precisa melhorar na nossa autoestima, e ele define a autoestima como o juízo que as pessoas fazem da gente, e para melhorar a nossa autoestima a gente recorre à vaidade, que é aquele prazer íntimo que cada um de nós tem. E que para fazer isso, quando a gente recorre ao mundo material, quando a gente parte do ter para o parecer, quando eu expliquei, Zikovac diz que aí vem os vícios, aí é onde a gente enraiza os vícios, fora do mundo fantasioso, não é? Fora do mundo da internet, eu me encontro, eu sou eu mesma. Quando eu não me procuro conhecer, eu projeto nos outros as minhas falhas, eu machuco quem eu mais amo, eu faço coisas que muitas vezes 10, 15 anos depois você olha para trás e fala, meu Deus, quem era essa pessoa? Como eu tive coragem de fazer isso? Então, eu sei que muita gente já ouviu isso, que não é fácil desenvolver virtudes, não é fácil modificar o que está enraizado. Eu não falo há anos, eu falo há reencarnações, há vidas inteiras, há dezenas de encarnações, às vezes até mais. Mas a gente tem que começar de algum momento. E por que não agora? Por que não agora? Nesse momento de loucura, de pandemia, onde a gente procura um pouco de ordem, a gente procura um pouco de disciplina para se cuidar, para se segurar. Por que não olhar para dentro agora? Por que não deixar de olhar para a mídia, de olhar para o outro, de olhar para aqueles que estão precisando mostrar que eles estão ótimos, que eles estão bem, e eu espero que eles realmente estejam. Mas por que a gente não deixar de se preocupar com tudo isso que está acontecendo lá fora e a gente se voltar completamente para dentro? Talvez essa seja a charada, talvez essa seja a maior forma da gente desenvolver a virtude que a gente falou mais atrás, se conhecer a nós mesmos, colocar um espelho na frente. E Joana nos diz que conhecendo a nós mesmos não é apenas procurar os seus defeitos, porque eu não sei vocês, mas para mim achar os meus defeitos, as minhas falhas não é uma coisa tão fácil, não é? Porque a gente desenvolve um mecanismo de defesa de nós mesmos, vamos dizer assim, que não é defesa de nada, a gente está se prejudicando fazendo isso, mas de que a gente fica cego. E eu proponho um exercício. Olhar-se no espelho por meia hora, por uma hora. Joana diz que quando a gente se propõe a olhar para nós mesmos, a gente começa vendo as coisas que a gente não gosta, que a gente evita várias vezes. E aí a gente realmente entende e enxerga aquele defeitinho. Eu estou falando materialmente, né? Olhar no espelho fisicamente, você vai começar a avaliar o seu físico. Mas se você olhar além do seu físico, se você olhar para o seu espelho espiritual, você vai encontrar, você vai perceber aquilo que você não consegue encontrar nos outros, aquilo que você não consegue suportar nos outros. Você vai perceber que na verdade está lá dentro. Na verdade, aquele é o reflexo que você não quer ver, que você não quer enxergar. Mas no momento que você enxergar, no momento em que você encontrar, você tenta se aceitar. Você tenta ser quem você é.
Porque a gente só consegue trabalhar aquilo que a gente aceita. Essa é a regra número 1 dos Alcoólicos Anônimos. Você tem que aceitar que é doença. Você tem que aceitar que é uma doença para que você comece a tratar a doença. E isso vale para todo e qualquer que eu posso chamar de doença, que eu posso te chamar de vírus que a gente traz dentro da gente. No livro Ser Consciente, Joana traz uma passagem muito, muito interessante. Ela diz que a gente deve trabalhar-se sempre, né? A gente deve buscar essas faltas, esses vícios, trabalhando sempre, partindo do ponto inicial da nossa realidade psicológica, nos aceitando como nós somos. E aceitando todos os meus defeitos, eu parto para o meu aprimoramento, sem cessar, mas sem desculpas. Mas eu sou assim porque minha criação foi essa. Mas eu sou assim porque meu pai foi assim, foi assado. Mas eu sou assim porque meu marido é assim, assado. Sem buscar desculpas. Olhar para dentro, reconhecer, óbvio, eu sou um resultado do meio em que eu vivo. Eu sou o resultado de reencarnações. Eu sou o resultado do acesso de espíritos que eu permito se aproximarem de mim. Eu sou o resultado de um milhão de coisas. Mas vocês sabem qual é a diferença? De ser um resultado. Qual é o ponto positivo em tudo isso? Nós somos o resultado de tudo isso. Mas quem é que controla o volante? Essa é uma das leis naturais. Essa é o livre-arbítrio. Quem é que controla o volante? Então, o que eu digo é que a gente deve encontrar o que precisa ser mudado, a gente aceitar o desafio e tratar esse vício como se fosse um vírus. A gente não está buscando, a gente foi programado para curar isso, a gente foi programado para vencer isso. Tratar como um vírus, vamos lá, como se fosse o Covid. Assumir a seguinte postura: eu tenho esse vírus, essa tendência há anos, há várias encarnações, mas ele não me domina. Ele não é mais forte do que eu. Vocês sabem por quê? Porque sou eu que mando, sou eu que alimento essa desvirtude, sou eu que cultivo. Então está nas minhas mãos, sou eu que estou no volante, sou eu que permito. Então não é se evitar, é tomar controle da sua vida novamente, tomar controle de você mesmo, não é? A história do sábio, dos lobos, todo mundo já deve ter ouvido essa história, todos nós temos um lobo bom e um lobo ruim dentro de nós. E qual é o que se apodera, qual é o que sobrevive? Aquele que a gente alimentar mais, não é? E agora eu vou passando para o meu último slide. Eu trouxe uma mensagem que eu gosto muito, de Humberto Piloto, que se puder, eu gostaria que vocês trouxessem com vocês para sempre, né? Assim, no coração. Não estou em busca da perfeição. Não estou em busca de aplausos, nem de ser admirado. Não estou em busca da atenção extra, nem de ser exemplo para alguém. Estou em busca de continuar meu caminho na humildade, de ser realmente quem eu sou. Ser feliz com as pequenas coisas e brilhar, seguir as estrelas. Nesse momento de pandemia, eu termino essa palestra com algo que eu queria dizer a todos vocês. Pode parecer estranho para alguns, mas enfim, nós somos privilegiados. Mas desde como assim privilegiados? Tem gente perdendo emprego, tem gente perdendo família, tem gente perdendo a vida. Eu entendo, nossa, eu sinto profundamente. Eu me compadeço demais com a dor de todos eles, mas eu gostaria de lembrar a todos que estão aqui, todos que estão vindo, espíritas e não espíritas, nós sabíamos disso. Com exceção dos casos extras, nós estivemos presentes na programação da nossa reencarnação. Nós soubemos, o nosso mentor estava lá conosco. Então, provavelmente, quando nós sabíamos que seríamos a geração que enfrentaria isso, que seríamos a geração que serviria de assoalho, que serviria de alicerce para que os nossos filhos vivessem num mundo melhor, num mundo de regeneração, eu acredito piamente que nós vibramos, que nós ficamos extremamente felizes em saber que nós teríamos esse trabalho, teríamos essa função encarnados na Terra nesse momento. Então, meus amigos, embora a gente saiba que
O véu misericordioso de Deus cobre as nossas falhas do passado e as nossas memórias. Vamos reunir toda a força e toda a gratidão. Vamos buscar dentro de nós, porque está tudo gravado no nosso perispírito e no nosso espírito, toda a alegria e toda a gratidão que nós tivemos quando nós soubemos no mundo espiritual que nós iríamos vir aqui para viver esse momento. E vamos vivê-lo, vamos vencê-lo, vamos fazer o que nós espíritas viemos fazer. Vamos disseminar o amor, vamos disseminar as boas mensagens, não vamos disseminar o avatar, não vamos disseminar aquele personagem que muitos que a gente vê por aí vem fazendo, não é? E eu termino essa mensagem de hoje, essa palestra de hoje, com uma frase de Greg Onk, que eu quero que todos vocês prestem bem atenção. Vamos confiar no que vem, não é? Grace disse, eu confio no próximo capítulo, porque eu conheço o autor. E esse autor, gente, esse autor é o nosso Pai. Esse autor é aquele que nos ama. E é ele que está escrevendo a nossa história. Então, vamos continuar unidos, vamos continuar em fé. Vamos usar a chance para procurar aquilo que está quebrado e começar a emendar caquinho por caquinho. E vamos nos colocar na postura de espíritos que nós somos e ser o assoalho que a humanidade precisa para mover adiante. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Pessoal, essa é a bibliografia que eu usei, tá? Quem quiser, depois eu posso passar vários livros que falam sobre isso, da Joana.